De tornados a tsunamis, cada evento apresenta uma combinação assustadora de beleza e destruição, nos lembrando que, por mais que a humanidade tente controlar seu ambiente, estamos sempre à mercê das forças naturais do planeta. Tornado no horizonte que não se move. Os desastres naturais muitas vezes têm um estranho fascínio. Quando os vemos, sabemos que estão causando grandes danos, mas não conseguimos desviar o olhar, como se tivessem uma beleza hipnotizante. Tornados exemplificam perfeitamente essa ideia. Eles são uma das forças mais destrutivas do planeta, com ventos que podem ultrapassar 500 km por hora. Sabemos que têm o poder de destruir tudo em seu caminho, mas ainda assim não conseguimos evitar olhar. Agora, imagine. O que acontece quando você avista um tornado no horizonte e percebe que ele não muda de posição, mas continua crescendo? Isso significa que está vindo diretamente para você. Foi exatamente essa a situação que um homem de Illinois enfrentou quando um tornado tocou o solo a cerca de 1 quilômetro de sua casa. Ao vê-lo, ele fez o que muitos de nós faríamos. Pegou sua câmera para começar a filmar. Enquanto o tornado atravessava a cidade, lançando destroços a centenas de metros de altura, continuava crescendo. Quando ele percebeu o perigo real, o tornado já estava praticamente em cima dele e de sua família. Meu Deus, olhe para isso, cara. Fique pronto para correr comigo, ok? O vento era ensurdecedor e feroz. A câmera tremia descontroladamente enquanto os ventos devastavam o quintal, arrancando tudo pelo caminho. Através do vídeo, pode-se ver janelas e possivelmente algumas paredes cedendo, expondo todos dentro da casa a detritos voadores. Felizmente, após o tornado passar, todos perceberam que sua casa havia sido apenas arranhada pelo fenômeno. Todos sobreviveram, mas o quintal e tudo o que estava nele foram completamente destruídos. O deslizamento de terra na Argentina. Se você gosta de trilhas, o Parque Provincial Aconcagua, localizado na província de Mendoza, Argentina, é um destino imperdível. Situado na majestosa Cordilheira dos Andes, o parque atrai aventureiros de todos os tipos. Ali é possível esquiar, escalar e explorar montanhas deslumbrantes. No entanto, quem visita deve tomar cuidado com deslizamentos de terra inesperados. No dia 24 de janeiro de 2016, um grupo de excursionistas estava atravessando um riacho quando o guia ouviu um som distante. Parecia um avião passando pelo céu, mas o céu estava limpo. Ele sabia exatamente o que significava e ordenou que todos corressem para longe. O guia em questão era Julian Inaldi, um experiente profissional do parque. No vídeo, é possível vê-lo ajudando uma mulher a atravessar o riacho. De repente, ele olha para trás e para cima, procurando por um avião. O som, no entanto, era de um deslizamento de rochas que se aproximava. Felizmente, o grupo conseguiu escapar ileso. O deslizamento terminou minutos depois, e todos foram ajudados a atravessar com segurança. Uma coisa é certa: essas pessoas nunca mais ouvirão o som de aviões da mesma maneira. Deslizamento de árvores nas montanhas da Eslováquia. Poucas coisas no mundo são mais relaxantes do que uma tarde dirigindo por uma estrada de montanha. No entanto, quando o céu está cinza e o tempo é chuvoso, a atmosfera pode ficar um pouco mais sombria. Foi exatamente assim que um casal se sentia enquanto dirigia nas montanhas de Polana, na Eslováquia. Após vários dias de chuva, o terreno estava extremamente encharcado. Enquanto dirigiam, tudo parecia normal, mas ao fazer uma curva, perceberam algumas árvores caídas na pista oposta. Dirigiram com cautela ao redor delas e viram mais algumas árvores caídas à frente. Reduziram ainda mais a velocidade, mas foi quando se deram conta do perigo. De repente, todas as árvores começaram a cair, primeiro na frente do carro, depois em cima dele. Foi um momento assustador que poderia ter causado sérios ferimentos ao motorista e ao passageiro. Felizmente, ninguém se feriu. Esse perigo foi resultado do excesso de chuva. O solo havia ficado tão saturado que as raízes das árvores não conseguiam mais sustentá-las, fazendo com que desabassem. Foi um caso de estar no lugar errado, na hora errada. A queda de pontes na China. Em junho de 2021, a China enfrentou chuvas intensas que causaram inundações devastadoras em várias regiões. Em Nanping, na província de Fujian, os níveis do rio Mayang subiram a patamares recordes, criando uma torrente poderosa que ameaçou pontes e estruturas. Uma ponte de aço de quase 500 toneladas foi destruída.
Construída em 2017, a ponte tinha menos de 4 anos quando cedeu à pressão acumulada de detritos como árvores, tábuas e galhos que se amontoavam contra sua estrutura. Felizmente, ninguém tentou atravessar a ponte durante o colapso. No mesmo dia, cerca de 2 horas ao norte, outra ponte, desta vez uma estrutura flutuante na vila de Seiting, também foi destruída pela força das águas. Apesar do impacto visual impressionante, nenhum ferimento foi registrado em ambos os incidentes. Enxurrada de lama na Suíça. Grandes quantidades de chuva podem causar danos significativos a encostas montanhosas. Quando o solo está saturado, as árvores e as rochas perdem a sustentação e acabam desabando. No entanto, há ocasiões em que chuvas intensas transformam não só a estabilidade do solo, mas também sua consistência, causando deslizamentos de terra ou lama. Em 7 de agosto de 2018, na cidade de Chams, na Suíça, uma tempestade de granizo devastou a região com pedaços de gelo enormes. Mas isso foi apenas o início. Pouco depois que a tempestade passou, um enorme deslizamento de lama tomou conta da área. Os moradores relataram ter ouvido um barulho alto e um tremor antes do deslizamento. Muitos estavam fora tentando entender a origem do som, sem saber que uma enorme massa de lama, água e detritos estava prestes a descer. Em questão de segundos, a lama cobriu completamente as estradas e pontes da região. Felizmente, ninguém foi atingido e não houve feridos ou mortes. A erupção do Monte Stromboli na Itália. O Monte Stromboli, um dos 4 vulcões ativos da Itália, é uma das atrações naturais mais impressionantes do Mediterrâneo. Localizado em uma ilha ao norte da Sicília, este vulcão é famoso por suas erupções noturnas que iluminam o céu, ganhando o apelido de Farol do Mediterrâneo. No dia 28 de agosto de 2019, uma webcam ao vivo capturou uma erupção impressionante durante o dia. O som ensurdecedor e o visual majestoso deixaram muitos boquiabertos. Durante o verão daquele ano, o Stromboli teve 2 episódios de erupção extremamente violentos, um em julho e outro em agosto, que mobilizaram os vulcanólogos locais. Embora essas erupções tenham assustado turistas e moradores, as vilas próximas, com população reduzida fora de temporada, não sofreram danos graves. A temporada turística, no entanto, trouxe mais de 5.000 visitantes, tornando as erupções um espetáculo ao mesmo tempo fascinante e perigoso. Tsunami no Japão. Em 2011, o Japão foi palco de um dos desastres naturais mais devastadores já registrados. Um terremoto de magnitude 9.0 ocorreu a cerca de 40 quilômetros da costa norte do país, gerando um tsunami colossal que devastou milhares de hectares. Mais de 15.000 pessoas perderam a vida. Dezenas de milhares de casas foram destruídas. E um reator nuclear sofreu um colapso catastrófico, comparável ao incidente de Chernobyl em 1986. Em 11 de março de 2011, na cidade japonesa de Iwate, câmeras de tráfego captaram o momento exato em que o tsunami invadiu a região. O dia começou como qualquer outro, tranquilo e normal. De repente, uma enorme onda de água surgiu, arrastando carros e detritos. Em poucos segundos, tudo estava submerso. As imagens mostram casas flutuando, pontes sendo destruídas e carros sendo arrastados como brinquedos. Essa tragédia, uma das piores dos últimos 20 anos, demonstra o poder devastador dos tsunamis. Em um momento, você está vivendo sua vida normalmente. No outro, tudo é levado pela força da água. Tempestades em Java, Indonésia. Kajen, na ilha de Java, Indonésia, é conhecida por seu clima tropical e por ser vulnerável a tempestades intensas. No dia 6 de novembro de 2012, um guarda de segurança chamado Beng Roy estava em seu posto durante uma tempestade particularmente feroz. Os ventos poderosos e a chuva incessante causaram danos significativos, derrubando árvores que atingiram carros e telhados. Felizmente, ninguém ficou ferido pelos destroços. Contudo, centenas de casas e escritórios foram danificados, e a rede elétrica caiu, deixando a região no escuro até o final da noite. Tornado em Inner Mongolia, China. No dia 24 de junho de 2020, um enorme tornado passou por Silent Hot, uma cidade na região da Mongólia Interior, na China. Os moradores da zona rural assistiram, impressionados, à formação do tornado que assumiu uma cor e forma clássicas enquanto levantava poeira e destroços. Apesar do visual dramático, felizmente o tornado causou poucos danos e nenhuma vítima.
Ele se dissipou antes de atingir áreas densamente povoadas. Vulcões de lama no Azerbaijão. Vulcões em erupção são uma das forças mais impressionantes da natureza. Mas há um fenômeno similar, embora em menor escala, chamado vulcão de lama. Diferente dos vulcões tradicionais que expelem lava, esses liberam gases subterrâneos de hidrocarbonetos que, ao subir, se misturam com água, criando uma lama espessa. Perto do Mar Cáspio, na cidade de Baku, Azerbaijão, encontra-se uma das maiores concentrações de campos de gás natural e petróleo do mundo, tornando a região propensa a vulcões de lama. Em um vídeo, um desses vulcões entra em erupção, lançando uma mistura de minerais e lama a mais de 30 metros de altura. Não muito longe, um incêndio se alastrou rapidamente quando os gases inflamáveis do vulcão entraram em combustão. A cena se assemelha a uma erupção vulcânica clássica. A erupção durou cerca de 8 minutos e não causou danos a ninguém ou à infraestrutura local, servindo como um lembrete das incríveis forças que moldam nosso planeta. O tufão Ato na China. Em 23 de agosto de 2017, o tufão Ato atingiu a costa da China com ventos de cerca de 145 km por hora. A cidade de Zhuhai, próxima a Hong Kong, foi duramente atingida. Inundações cobriram ruas inteiras, arrastaram veículos e deixaram bairros inteiros sem energia. O tufão foi responsável por prejuízos de mais de 6 bilhões de dólares, sendo uma das tempestades mais devastadoras a atingir a região em 18 anos. As enchentes no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. O Parque Nacional de Yellowstone, situado entre os estados de Wyoming, Montana e Idaho, é conhecido por sua beleza natural impressionante e por abrigar o famoso supervulcão Yellowstone. No entanto, em junho de 2022, o parque passou por um evento catastrófico que trouxe destruição em larga escala. Enchentes devastadoras que transformaram o cenário paradisíaco em um verdadeiro campo de batalhas naturais. O desastre começou com dias de chuvas torrenciais, que, combinadas com o derretimento de grandes quantidades de neve, causaram um aumento drástico no nível dos rios e córregos da região. O volume de água foi tão intenso que ultrapassou a capacidade de várias represas naturais e artificiais, gerando inundações rápidas e avassaladoras. Uma das cenas mais marcantes desse evento foi capturada em vídeo. Uma casa flutuando rio abaixo enquanto moradores assistiam em choque. Ramon e Nicole Pérez, funcionários do Parque Nacional de Yellowstone, perderam sua casa quando ela foi levada pela correnteza. Eles e outras famílias que viviam em habitações para funcionários do parque não puderam fazer nada além de observar seus lares desaparecerem nas águas furiosas. As enchentes não se limitaram às áreas residenciais. Estradas e pontes essenciais para o acesso ao parque foram completamente destruídas. A Highway 89, uma importante via que conectava comunidades próximas, ficou submersa, deixando turistas presos e moradores locais sem acesso a alimentos e suprimentos básicos. A cidade de Gardiner, com cerca de 800 habitantes, foi uma das mais atingidas, enfrentando dias de isolamento e incerteza. Ao todo, os danos foram avaliados em milhões de dólares, e a recuperação total das áreas afetadas levou meses. A destruição ressaltou a vulnerabilidade até mesmo das áreas mais icônicas e bem cuidadas diante da força incontrolável da natureza. Os tufões Goni e Vanco, nas Filipinas. As Filipinas estão entre os países mais vulneráveis do mundo a tufões, com dezenas de tempestades tropicais atingindo o arquipélago a cada ano. Em novembro de 2020, o país enfrentou uma sequência devastadora de eventos climáticos extremos, os tufões Goni e Vanco. O tufão Goni, conhecido localmente como Rolly, foi classificado como um super-tufão, com ventos que ultrapassaram os 300 km por hora. Ele destruiu milhares de casas, deixando comunidades inteiras sem teto e acesso a serviços básicos. Apenas uma semana depois, o tufão Vanco chegou, trazendo inundações generalizadas e ventos de 80 milhas por hora, que arrancaram postes de energia e árvores. Uma família capturou em vídeo a força dos ventos enquanto assistiam a postes de luz caindo do lado de fora. Embora eles tenham sobrevivido ilesos, a destruição ao redor era evidente. Muitas regiões ficaram sem energia elétrica e sem acesso à internet por dias, agravando a dificuldade de coordenar esforços de resgate e reconstrução. Ao final, Goni e Vanco causaram danos estimados em centenas de milhões de dólares, sendo dois dos tufões mais caros e destrutivos da história filipina.
Esses eventos destacam a resiliência do povo filipino, que, apesar dos desafios, continua a se reconstruir diante de tamanhas adversidades. A erupção do Monte Semeru, na Indonésia. O Monte Semeru, conhecido localmente como Mahameru, ou a Grande Montanha, é o vulcão mais alto da ilha de Java, na Indonésia. Com mais de 3.600 metros de altura, ele domina a paisagem ao redor, sendo uma presença majestosa e, ao mesmo tempo, ameaçadora. Este vulcão é um dos mais ativos do país, tendo registrado centenas de erupções significativas ao longo dos séculos 19 e 20. Desde abril de 2014, o Monte Semeru tem mantido um nível constante de atividade eruptiva, o que o coloca sob vigilância contínua de especialistas em vulcanologia. No entanto, no dia 4 de dezembro de 2021, algo diferente aconteceu. Após dias de chuvas intensas, a cúpula de lava localizada na cratera do vulcão desmoronou, desencadeando uma explosão violenta. A erupção produziu uma nuvem de cinzas vulcânicas que se elevou a alturas impressionantes. Enquanto algumas estimativas apontaram para 28 mil metros, outras fontes acreditam que tenha sido significativamente menor, mas ainda assim devastadora, atingindo cerca de 7 mil metros. Independentemente da altura exata, o impacto no solo foi imediato e catastrófico. A pequena vila de Lumajang, localizada próxima ao vulcão, foi uma das áreas mais afetadas. Casas, escolas e mesquitas foram enterradas sob uma espessa camada de cinzas vulcânicas e detritos. As cenas capturadas por moradores e equipes de resgate mostravam um verdadeiro caos. Pessoas fugindo em desespero, ruas encobertas e paisagens transformadas em desertos cinzentos. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente para ajudar os moradores locais. Mais de 6.500 pessoas foram forçadas a abandonar suas casas. 3 distritos inteiros da província de Java Oriental foram diretamente impactados, com pelo menos 24 escolas danificadas e quase 3.000 residências destruídas. Embora os moradores estejam acostumados com a atividade do Semeru, essa erupção foi considerada a maior das últimas décadas. Para muitos foi um lembrete doloroso da força da natureza e da necessidade de estar sempre preparado. Os desastres naturais que mostramos aqui são apenas uma pequena amostra de como a natureza pode ser imprevisível e devastadora. Eles também nos lembram de algo importante: o quanto precisamos respeitar e compreender o planeta em que vivemos. Esses eventos, embora muitas vezes assustadores, são uma parte natural da dinâmica da Terra. Eles moldam paisagens, criam novas formas de vida e nos desafiam a sermos mais preparados e resilientes. Se você ficou impressionado com as imagens e histórias deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com outras pessoas. Estamos sempre trazendo conteúdos fascinantes como este para explorar as maravilhas e os mistérios do nosso planeta. E você, tem alguma história ou imagem de um fenômeno natural que gostaria de compartilhar? Conte-nos nos comentários. Quem sabe a sua história não aparece em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.